Vamos lá, gente, sobre a prova documental. Destaca-se ainda a súmula 8 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o seguinte: é possível a juntada de documentos na fase recursal, mas não é sempre. É possível a juntada de documentos na fase recursal quando você não tinha acesso a eles antes. Quando provado o justo impedimento, para a sua juntada no momento oportuno, ou então quando se referir a fato posterior à sentença. Justo impedimento para a sua oportuna apresentação, ou se referir a fato posterior à sentença. Quando, por exemplo, vamos imaginar que a ajuizada da reclamação trabalhista ela foi distribuída para uma das varas do trabalho. Quando chegou nessa vara, automaticamente foi encaminhada uma notificação para que as partes comparecessem em audiência. Lá na audiência, estava presente certinho o reclamante. Ok. O reclamado não compareceu. Compareceu só o seu advogado, munido de procuração, mas não sabia por que o reclamado não tinha vindo. A princípio, eles tinham conversado pelo telefone. Horas antes, ele estava a caminho da audiência. E não conseguia fazer contato? Não. Bom, reclamado não compareceu em audiência, revel e confesso quanto à matéria de fato. O juiz julgou o processo no estado em que se encontrava. Acabou. Foi proferida a sentença. Acontece que o reclamado, o preposto da empresa, quando estava a caminho da empresa, sofreu um grave acidente na estrada. Ele vinha de outra cidade. Com esse acidente, ele ficou hospitalizado em coma em um hospital distante. Demoraram para localizá-lo, para fazer a transferência, nem se preocuparam com a audiência. Quando ele melhorou, ele falou: eita, estava a caminho da audiência, perdi a audiência. Dessa sentença de total procedência, ele quer interpor o recurso ordinário. E aqui ele vai juntar o atestado médico, que declare a impossibilidade de locomoção desse reclamado no dia da audiência. Ou seja, é possível a documentação desse documento na fase recursal? É possível, pois se referiu a fato posterior à sentença. Ok? Então, súmula 8 do Tribunal Superior do Trabalho. Importante também o MOJ, a 36 da SDI 1 do TST. Gente, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho não precisam ser autenticados, salvo se houver impugnação pela outra parte. Por quê? Porque se tratam de documentos comuns às partes. São documentos comuns às partes. Então, presume-se que são autênticos mesmo quando juntados em cópia, sem problema nenhum. Ainda, sobre os documentos, está na moda o artigo 830 da CLT. O que ele estabelece? É possível que o próprio advogado declare a autenticidade dos documentos que junta em cópia para fazer prova no processo. O advogado pode comprovar. Agora, se a parte ex-adversa impugnar essa autenticidade, ele deverá apresentar em secretaria cópia autenticada ou então o original, e o servidor vai certificar no processo a conferência, a autenticidade dos documentos. Batem, então são iguaizinhos, está beleza. Então, são duas questões importantes aqui quanto a esse artigo 830. O advogado, o próprio advogado, o advogado pode declarar a autenticidade dos documentos que juntem cópia. Para fazer prova no processo, para servir de prova. Impugnada a autenticidade, ele deve levar. Impugnada a autenticidade desses documentos, ele vai levar lá na secretaria cópia autenticada, ou então os originais, para que seja certificada a autenticidade. E o servidor certificará a autenticidade desses documentos. Ok, gente? Cuidado com esse artigo. E atenção, uma vez implantado o processo judicial eletrônico, não há mais que se falar em documentos físicos. Os documentos somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico. É obrigatório
uma vez que eu tenho que juntar documentos, eu posso juntar tantos quantos eu queira. Vários são os arquivos que podem ser encaminhados eletronicamente. Mas eletronicamente. Não é possível a juntada mais de papel. Não. Tanto é que, uma vez implantado o processo judicial eletrônico, a defesa, que pode ser apresentada de forma escrita, deve ser enviada via eletrônica, enviada antes da audiência. Também é preciso saber que no processo do trabalho continuará, claro, vigorando o jus postulandi, segundo o qual empregado e empregador poderão demandar sem advogado, mas os documentos serão apresentados no setor responsável do fórum, né, do tribunal, os documentos serão apresentados no tribunal, no setor responsável, e o qual digitalizará as peças e encaminhará para o processo eletrônico. Ou seja, no processo não ficará mais documentos. Eu, empregado, empregador, posso apresentar meus documentos valendo-me do jus postulante no tribunal. E aí, então, deverá existir um setor responsável pela digitalização desses documentos. Outra coisa, existe uma exceção. Quando for tecnicamente inviável essa digitalização. Inviável a digitalização. Por quê? Em razão da ilegibilidade ou então em razão do volume excessivo de documentos. Neste caso, eu poderia apresentar os documentos escritos, os documentos em papel. Então, como é que vai acontecer? Eu deverei apresentá-los no prazo de 10 dias, contados do envio da petição, comunicando o fato. Comunicando que eu preciso apresentar documentos cuja digitalização é tecnicamente inviável, em razão de sua ilegibilidade ou então do volume excessivo de documentos. Neste caso, em que é tecnicamente inviável, apresento os documentos no prazo de 10 dias na secretaria, só que, atenção, contados do envio da petição comunicando o fato. Eu não posso aparecer 10 dias depois do prazo com um volume de documentos lá para ver se eles aceitam fora do prazo, não. Contados do envio da petição comunicando o fato, ok? Bom, nós vamos falar mais depois sobre o processo judicial eletrônico, mas aqui apenas para que você já conheça alguns detalhes relativos aos documentos no nosso processo do trabalho. Ok, gente? Então, repassando o que vimos com relação aos documentos. Vem, no modo turbo de fixação, quais são os assuntos mais importantes? O autor deve juntar os documentos que comprovam suas alegações com a reclamação. O reclamado com a contestação. No procedimento sumaríssimo em que a audiência una, quanto aos documentos apresentados por uma das partes, a outra tem o dever de se manifestar de que forma oral em audiência, no prazo que não é definido em lei, é fixado pelo juiz. Depois, na fase recursal, é possível a juntada de documentos? É quando provado justo impedimento para sua oportuna apresentação, ou se relativos a fatos posteriores à sentença. Acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, em regra, não precisam ser autenticados. Por quê? Porque se tratam de documentos comuns às partes. O advogado pode declarar a autenticidade dos documentos que junta para fazer prova no processo. Agora, impugnada a autenticidade, ele deve chegar na secretaria, com cópia autenticada ou originais, e o servidor certificará a autenticidade dos documentos. Ok? Uma vez implantado o processo judicial eletrônico, você ainda pode apresentar a defesa escrita, desde que ela seja enviada antes da audiência. Não adianta levar papel na audiência. Quanto ao jus postulandi, se aplicará mesmo depois de implantado o processo judicial eletrônico no processo do trabalho. E aí, os documentos serão apresentados ao setor responsável, designado pelo tribunal, que promoverá a digitalização dos documentos e o envio para o processo judicial eletrônico. Quando? Tecnicamente inviável a digitalização ou que ocorre por razões de ilegibilidade ou volume excessivo, os documentos poderão ser apresentados na secretaria no prazo de 10 dias contados do envio da petição comunicando o fato. Encerramos aqui as provas no processo do trabalho. Vimos as regras atinentes, a distribuição do ônus da prova e os meios de provas que poderão ser cobrados de nós. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre as sentenças.
sentenças no processo do trabalho. Gente, de acordo com o que prevê o artigo 832 da CLT, quais são os requisitos da sentença no processo do trabalho? Nela deverá constar o nome das partes, anote aí, deverá constar também o resumo do pedido, anote, que mais que ela deverá ter? Ela ainda deverá ter a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a conclusão. Resumo dos pedidos. Agora, a apreciação das provas, além da apreciação das provas, os fundamentos da decisão, e agora aqui as conclusões. O que é que você extrai disso? Você extrai que, assim como no processo civil, acontece no processo do trabalho, a sentença será no processo do trabalho. Ou seja, ela será composta pelo relatório. Lembra do que dispõe o artigo 458 do Código de Processo Civil? O relatório conterá o nome das partes, o resumo dos pedidos, da resposta do réu, o registro das principais ocorrências havidas no processo, o relatório. Nome das partes, o resumo dos pedidos, o relato das principais ocorrências. Também estabelece o 458, que a sentença terá a parte dos fundamentos, a fundamentação em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Veja, a apreciação das provas, fundamentos da decisão, diz o artigo 832 da CLT, e também a parte dispositiva, em que o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeterem. As conclusões aqui, parte dispositiva. Então, a sentença no processo do trabalho também contém relatório, fundamentação e a parte dispositiva. Mas o que é que cai aqui no nosso processo do trabalho? A sentença também deverá conter prazo e condições para o seu cumprimento. Prazo e condições para o cumprimento da decisão. A sentença, quando condenatória, deverá estabelecer o valor provisoriamente arbitrado à condenação. Quando o juiz profere uma sentença condenatória, ou mesmo quando é proferido um acórdão, e ele reforma a sentença de improcedência para total procedência, por exemplo, tem que ficar estabelecido o valor provisoriamente arbitrado à condenação. É com base nele, se a sentença não for líquida, que serão calculadas as custas e o depósito recursal. Então, prazo e condições para o seu cumprimento. Então, o valor provisoriamente arbitrado à condenação. E a sentença, quando for homologatória de acordo ou condenatória, quando a sentença for homologatória de acordo ou condenatória, o juiz deverá estabelecer a natureza jurídica de cada uma das parcelas deferidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele terá que determinar, dentre as parcelas deferidas, quais têm natureza salarial e quais têm natureza indenizatória. Por que isso? Porque quanto às que têm natureza salarial, incide INSS. Quanto às que têm natureza indenizatória, não há essa incidência. Não basta só dizer quais têm natureza salarial e indenizatória. Ele ainda deve estabelecer o limite de responsabilidade de cada uma das partes pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Limite de responsabilidade de cada parte pelas contribuições previdenciárias. Tudo bem, gente? Então, isso é o que cai na nossa prova com relação à sentença. A sentença deve fixar o prazo e as condições para o seu cumprimento. Deve fixar, artigo 832, parágrafo 1º da CLT. A sentença deve estabelecer, quando condenatória, o valor provisoriamente arbitrado à condenação. Deve estabelecer, também faltou colocar aqui, o valor das custas processuais, 832, parágrafo 2º da CLT. Mais do que isso, o juiz, quando a sentença for condenatória, o valor provisoriamente arbitrado à condenação, e no caso de sentença homologatória ou condenatória, o juiz vai fixar a natureza jurídica de cada uma das parcelas e o limite de responsabilidade de cada uma das partes
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Ok, gente? Pronto, falamos de sentença. Agora, começaremos um novo tema. E eu devo dizer a vocês, não há prova de processo do trabalho sem ele. Ele é responsável por pelo menos uma questão da nossa prova. Receba, gente. Receba com muito amor e carinho, certo de que isso será uma ponte, um passo a mais para você ser aprovado no seu concurso. Receba com muito amor e carinho os recursos no processo do trabalho. E o primeiro passo em relação aos recursos no processo do trabalho é: quais são eles? Artigo 893 da CLT e o 897-A, A maiúsculo da CLT. Vamos agora começar os recursos no processo do trabalho. Ficaremos com ele esta aula, o fim desta aula e a próxima ainda. São recursos no processo do trabalho. É um momento em que você vai ativar o processo de memorização, fixação máxima, ultrafixante. São o RO, que é o recurso ordinário, RO, RR, recurso de revista, embargos. São dois tipos de embargos: embargos de declaração e embargos ao TST. São 3 tipos de agravo, mas vamos ver 2 aqui: agravo de petição e o agravo de instrumento. Então, são recursos no processo do trabalho: RO, RR. 2 tipos de embargos: embargos de declaração, embargos ao TST. 2 tipos de agravo: agravo de petição e o agravo de instrumento. Também são recursos no processo do trabalho, dos quais falaremos depois. Também são o pedido de revisão, que mais? O agravo regimental e o agravo, às vezes chamado de agravo nominado, então, ou só o agravo ou agravo nominado. Temos também o recurso extraordinário, que não é recurso trabalhista, mas cabível no processo do trabalho. E só. Pedido de revisão, agravo regimental, o agravo nominado e o recurso extraordinário. Mas os recursos no processo do trabalho com os quais você tem que se preocupar agora são só RO, RR, embargos de declaração, embargos ao TST. 2 tipos de agravo: agravo de petição e agravo de instrumento. Eu vou construir aqui a linha do tempo mais comum no processo do trabalho, porque à medida em que você tem uma noção da visão geral de quando pensar em cada um desses recursos, você assimila com mais facilidade a matéria. Então, relembro que são órgãos da Justiça do Trabalho: Juiz do Trabalho, TRT e TST. Juiz do Trabalho, TRT e TST. Da sentença proferida pelo Juiz do Trabalho, você sabe que cabe RO, recurso ordinário para o TRT. Desta decisão do TRT em RO, você vai pensar em recurso de revista para o TST. Toda vez que você estiver diante de uma decisão do TST, toda vez que você colocar o pé no TST na prova, uma sensação de paz tomará conta de você. E nada mais aparecerá na sua frente a não ser embargos ao TST. No decorrer das aulas, agora, daqui para frente, logo, nós, continuando a tratar dos recursos, você vai ver exatamente quando cabe os embargos ao TST. Mas o importante é esse raciocínio inicial, é o ponto de partida. Colocou o pé no TST e está diante de uma decisão do TST, só virá na sua cabeça embargos ao TST. E esses embargos ao TST são julgados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. Aqui você poderia me perguntar: mas Ariana, como isso é possível? Para fins didáticos, imagine o TST aqui, dividido em 3 departamentos. Turmas, quem mais? SDI, que é a Seção de Dissídios Individuais, e SDC, Seção de Dissídios Coletivos. Quando você está diante de uma decisão do TST, quando você pensa em recurso de revista, sabe que ele é julgado pelo TST. Por qual TST? Por este que você vê aqui. Mas por quem especificamente dentro desse tribunal? Por uma de suas turmas. Desta decisão do TST, em recurso de revista, julgada por uma de suas turmas, cabe a você pensar em embargos ao TST, os quais serão julgados pelo próprio TST. Este que você vê aqui.
Mas por que especificamente dentro desse tribunal? Pela seção de dissídios individuais. É isso. São 2 recursos julgados por um mesmo tribunal. Recurso de revista é julgado pelo TST por uma de suas turmas. Embargos ao TST também é julgado pelo TST, mas pela SDI. São por órgãos diferentes dentro desse mesmo tribunal. Por isso é que é cabível. E no fim dessa linha do tempo, tem só o recurso extraordinário para o STF, que não é recurso trabalhista, assim como o STF não é órgão da Justiça do Trabalho. Gente, esse é o ponto de partida. Essa linha do tempo tem que ser natural para você. Por isso, olhe aqui no fundo dos olhos dela, olhe e vem comigo, vamos colocar isso aqui na cabeça. Da sentença proferida pelo juiz do trabalho, cabe RO para o TRT. Desta decisão do TRT em RO, cabe RR para o TST, recurso de revista para o TST. E eu te pergunto, esse recurso de revista será julgado pelo TST, mas por uma de suas turmas. Desta decisão do TST em recurso de revista, você vai pensar em embargos ao TST para o próprio TST. Diga. A ser julgado por quem? Pela SDI. E no fim da linha do tempo nós temos o recurso extraordinário a ser julgado pelo STF. Última vez só vocês, no modo turbo de fixação, aqui, já vem, solta ele aí, Lucas. Da sentença proferida pelo juiz do trabalho, cabe RO, não me abandone. Do RO, RR. Do RR, embargos ao TST. E depois recurso extraordinário. Veja, voltando naquele nosso quadro inicial, em que nós relacionamos os recursos no processo do trabalho, eu vou riscar o RO. Porque você tem uma noção de quando cabe de uma sentença no processo do trabalho, cabe RO. Eu vou riscar o RR, porque do RO cabe recurso de revista, você sabe, eu vou riscar o recurso de revista. Do recurso de revista, você tem uma noção de quando cabe embargos ao TST. Vem embargos ao TST, risquei. Veja, conhecer a linha do tempo mais comum no processo do trabalho não lhe permite riscar todos os recursos que estão aqui. Vou passar um traço também nos embargos de declaração, porque já vem lá do processo civil. Você sabe que cabe embargos de declaração quando houver omissão, obscuridade, contradição. Tem uma hipótese que é nossa, que nós vamos tratar mais na frente. Também cabe. E o agravo de petição? O agravo de petição, gente, é o recurso da execução. É o recurso de uma decisão definitiva na execução. Olha só, se você estiver na execução, atenção, diante de uma sentença proferida pelo juiz, olhe bem no quadro aqui agora, olha só, nunca, em nenhuma hipótese, sob nenhuma circunstância, jamais caberá RO. De uma sentença na execução, nunca caberá RO, nunca. De uma sentença na execução, o recurso cabível é o agravo de petição para o TRT. Está exatamente no lugar do recurso ordinário. Agora veja, imagine que no dia da prova o examinador pergunte, de uma sentença na execução cabe, e você marque RO. Isso é possível? É. O dia da prova a gente pensa que está em si, mas não está. Mas já experimentou ver a prova depois do dia da prova? Parece até que é outra prova. Imagine que sua alma esteja fora do corpo no dia da prova. E você escreva, de uma sentença na execução cabe RO. Gente, isso pode acontecer. E se acontecer, só peço uma coisa para vocês. Não conte para ninguém, não conte nem para mim, não conte para ninguém que você marcou um RO de uma sentença na execução. Isso é para você não esquecer. De uma sentença na execução cabe mesmo, é agravo de petição. Tenho certeza que você não vai esquecer isso na prova. Agora também, atenção, o resto segue igual. Da decisão do TRT em agravo de petição vem recurso de revista para o TST, embargos ao TST para o próprio TST e o recurso extraordinário para o STF. Às vezes, eu noto que as pessoas se concentram tanto em não esquecer o agravo de petição que se esquecem do restante da linha do tempo, mais comum aqui na execução. Portanto, concentre-se, pensando nela, na execução. De uma sentença na execução, agravo de petição. Mas e depois? Recurso de revista para o TST, embargos ao TST, para o próprio TST, recurso extraordinário para o STF. Vem para a melhor parte. Vamos riscar o agravo de petição? Já temos uma noção de quando ele cabe.
E o agravo de instrumento? O agravo de instrumento só tem uma finalidade no processo do trabalho, que é a de destrancar recurso. Ariana, o que é um recurso trancado? Isso não significa nada para mim? Não tem problema, gente. Nesse momento, não. O importante é que você coloque na cabeça que o agravo de instrumento só serve para destrancar recurso. Quando você estiver cara a cara com uma decisão que trancou o recurso, deve vir na sua cabeça imediatamente para destrancá-lo este recurso, o agravo de instrumento. Serve para atacar decisão interlocutória? Jesus, jamais. Aqui não. Aqui é só para destrancar. Trata-se, como nós vamos ver depois, de um carrinho que leva o recurso de um juízo para o outro. Ele serve para transportar o recurso, ok? Então, temos uma noção de quando ele cabe também. Sendo assim, passamos o pente fino nestes recursos no processo do trabalho, que são, última vez, RO, RR, embargos de declaração, embargos ao TST. 2 tipos de agravo aqui, agravo de petição e agravo de instrumento. No decorrer dos próximos blocos, nós vamos falar sobre o pedido de revisão, agravo regimental, o agravo inominado e o recurso extraordinário aqui dentro do processo com relação ao prazo, porque esse recurso não é propriamente um recurso trabalhista, ok? Simbora, gente. Próximo passo, dentro desse nosso estudo da teoria geral dos recursos, é estudar o artigo 899 da CLT. E ele diz coisa simples de tudo. Diz que os recursos serão interpostos mediante simples petição e terão efeito meramente devolutivo. O que isso quer dizer quanto ao efeito? Terão efeito meramente devolutivo, ou seja, não tem efeito suspensivo, ou seja, não tem o condão de impedir o início da execução. Qual execução que poderá ser iniciada enquanto está pendente o julgamento de um recurso? Qual será a execução provisória? Ok? Vem aqui que eu vou desenhar isso aqui para você. O início da execução provisória, a qual vai até a penhora. Então, veja, de uma sentença no processo do trabalho, você sabe que cabe o RO, recurso ordinário para o TRT. Sabe também que os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo. O que quer dizer? Que não tem efeito suspensivo, ou seja, não tem o condão de impedir o início da execução. Mas veja, gente, esse recurso ordinário pode reformar essa sentença, não pode? Pode reformar até para total improcedência, caso em que os atos praticados aqui na execução teriam que ser desfeitos. Por isso, a execução, que se processa enquanto está pendente o julgamento de um recurso, é apenas a execução provisória. E ela segue até onde? Segue até a penhora. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos praticar apenas os atos de constrição, penhora de bens, mas não podemos praticar os atos de expropriação, pegar o bem, vender o bem, pegar o dinheiro e dar para o exequente. Ou quando, para garantir o juízo, foi realizado depósito em dinheiro, não podemos pegar o dinheiro, dar o dinheiro ao exequente? Não, afinal, se o recurso for julgado e quando isso ocorrer, reformar a sentença para total improcedência, nós teremos que desfazer os atos praticados na execução. Por isso, não esquece, muita coisa vai decorrer disso daqui para frente. Não esquece, tem que soar feito música para você. Os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo. Não tem efeito suspensivo. Não tem o condão de impedir o início da execução. De que execução? Da execução provisória. Vai até a penhora no processo do trabalho. Só um detalhe aqui. Gente, o que é preciso para que seja dado efeito suspensivo no recurso? Dá para pedir no corpo do recurso, direto para o relator? Não. O meio próprio para se postular efeito suspensivo no recurso é a ação cautelar. Súmula 414, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Falaremos mais sobre ela daqui a pouco. Ok, pessoal? Espero vocês em nosso próximo e último bloco de hoje. Até mais. Tchau, tchau.